Você já reparou na necessidade que nós temos de mostrar o que nós fazemos? Digamos que você está ali tendo um momento especial com a sua família, sentado na sala, brincando com seus filhos, e aquela brincadeira se torna bem interessante e criativa. O que normalmente a gente faz? A gente tira o celular para tirar uma foto, para fazer um vídeo, para postar um story interessante. E daqui a pouco já tem um filho puxando ali a nossa calça, dizendo: pai, mãe, volta para a brincadeira. E a gente com o celular na mão dizendo: só um pouquinho, filho, eu estou postando isso aqui, o celular deu uma travada, mas eu já estou voltando. Por quê? Por que a gente não consegue aproveitar esse momento? Por que a gente não consegue aproveitar e curtir as pessoas que estão ali com a gente? Por que a gente para tudo para ter que dividir aquele momento numa rede social? Aliás, será que há algo de errado nisso? Pode ter. A necessidade de mostrarmos aos outros as coisas especiais que fazemos pode, não necessariamente é, mas pode ser um sinal de um problema sério que pode afetar muito a nossa vida e as pessoas ao nosso redor. Deixa eu explicar isso para você com um pouco mais de calma. Nós normalmente fazemos algo interessante. Pode ser, como eu comentei, uma brincadeira com as crianças, pode ser um jantar romântico em casal, pode ser, de repente, um exercício físico que a gente faz com uma quilometragem muito boa. E aí a gente faz aquela coisa interessante, a gente sente aquela grande vontade de que as pessoas vejam isso, a ansiedade por visibilidade. E a gente vai lá, então, e posta aquilo que nós fizemos. Até aí, nenhum problema. Mas aí, suponha que 1 ou 2 horas depois, nós voltamos para aquela nossa postagem e de repente a gente percebe que teve um baixo número de visualizações, que 2 pessoas curtiram, a minha mãe e a minha avó. E aí eu começo a ficar meio abatido. Penso, poxa, de repente aquilo que eu fiz não foi tão especial assim. E lá no fundo do nosso coração, a gente começa a ter uma sensação assim de fracasso, sabe? Ou vamos supor que nesse mesmo exemplo, você foi até a sua postagem umas horas depois e você percebeu que está cheio de visualizações, reações, curtidas, comentários, inclusive compartilhamentos, e você ficou feliz, eufórico, pensou, puxa vida, aquilo que eu fiz acho que foi mais especial ainda do que eu imaginei. E você lá no fundo do seu coração, você tem uma grande sensação de sucesso. Agora sim, agora eu mostrei uma coisa realmente interessante. Por que uma postagem ela pode mexer tanto com o nosso humor, tanto para um lado quanto para o outro? Possivelmente é porque a aprovação das pessoas está sendo mais importante do que nós imaginávamos. E não só isso, provavelmente nós estamos baseando a nossa noção de autoestima a partir daquilo que os outros estão falando. A nossa noção de autoestima, que se refere ao nosso valor próprio, e a nossa identidade, que se refere a quem nós somos. Ou seja, muitas pessoas visualizaram, curtiram, aprovaram. Eu fico com a sensação de que realmente eu tenho valor e de que realmente eu sou um sucesso. Eu realmente sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa especial. Então, as redes sociais, elas acabam me levando a ter essa sensação. No filme O Dilema das Redes, tem uma frase interessante que eu queria destacar para você. Ela diz assim, ó: as mídias sociais começam a influenciar cada vez mais profundamente e assumir o controle da autoestima e do senso de identidade. Eu só diria um pouco diferente. Eu diria que as mídias sociais, elas revelam algo muito mais profundo que está no nosso coração. O fato de nós vivermos buscando a aprovação das pessoas. Buscando a aprovação das pessoas para formar a nossa autoestima e o nosso senso de identidade. E as redes sociais trazem uma maneira de nós medirmos isso através de visualizações e de curtidas. E o que a gente faz, só para a gente completar o nosso esquema, a partir dessa noção de autoestima e de identidade, a gente busca fazer coisas mais interessantes. Se a gente teve um bom número de visualizações, a gente pensa assim, não, eu não posso deixar a peteca cair, preciso postar mais alguma coisa para as pessoas continuarem interessadas. Ou se a gente teve um número ruim, a gente pensa, não, na próxima vez eu vou me superar. E a gente acaba vivendo um ciclo que ele é bastante preocupante. Faço algo interessante.
Tenho ansiedade para que outros vejam aquilo que eu estou fazendo. Nisso eu estou buscando a aprovação dos outros. A partir dessa aprovação, eu formo a minha noção de autoestima e de identidade. E continuo fazendo coisas interessantes. Se a gente vive dessa forma, existem pelo menos 2 problemas que a gente precisa se atentar. Primeiro, a motivação das coisas boas que nós fazemos. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai saber que para a Bíblia, para Jesus, não é só importante o que nós fazemos, mas por que nós fazemos. A motivação que está por detrás da nossa atitude, ela conta e conta muito. Agora pensa comigo, se você está fazendo algo, por mais nobre e importante que seja, mas lá no fundo, querendo que os outros vejam, para que eles te aprovem, você não está fazendo exatamente pelo outro, você está fazendo por si mesmo. Tem uma frase muito impactante que diz o seguinte: você quer alimentar as pessoas que estão com fome? Alimente-as. Mas a partir do momento que você posta isso nas redes sociais, você está alimentando o seu ego. Dá para entender? Quando nós fazemos isso com a ansiedade de nos promovermos de alguma forma, nós não estamos mais fazendo pelo outro, estamos fazendo para nós mesmos. Se você preparou um jantar para sua esposa, mas bem na verdade você fez isso para que as outras pessoas te enxerguem como um bom marido, uma boa esposa, você não está mais fazendo isso pelo seu cônjuge, você está fazendo por si mesmo. Se você inventa um bom passeio para você fazer com os seus filhos, mas bem na verdade, lá no fundo, você quer com aquilo que as outras pessoas te enxerguem como um bom pai, uma boa mãe, e essa é a sua motivação, você não está mais fazendo pelos teus filhos. Você está fazendo por você mesmo. Se você ajuda os outros, mas com a intenção de que as pessoas vejam como você é altruísta, você não está mais fazendo pela pessoa com necessidade, você está fazendo por você mesmo. E isso, para Jesus, faz com que as boas coisas percam o seu valor. Mas tem mais um problema. Se você vive dessa forma, a vida vai invariavelmente se tornar pesada. Por quê? Porque se você buscar a sua noção de autoestima, de valor próprio, de identidade, a partir do que os outros pensam, você vai viver uma eterna luta por aprovação que nunca vai ter fim. Você vai acordar todo dia com o mesmo objetivo. Eu preciso mostrar para os outros que eu tenho valor. Eu preciso mostrar para os outros que eu sou capaz. E quando você finalmente conseguir realizar algo grande, você vai se dar conta que no outro dia você tem que fazer igual ou melhor. E se você for fracassado, você vai ficar arrasado. Essa luta por aprovação, ela nunca termina e com o tempo ela se torna extraordinariamente pesada. Uma segunda consequência da gente viver esse ciclo que a gente acabou de apresentar aqui é que você vai estar sempre ocupado. E não é difícil da gente perceber isso, afinal de contas, se eu sempre tenho que fazer algo para mostrar para os outros quem eu sou, se a minha identidade está associada ao meu fazer, se para mostrar que eu sou especial e bem-sucedido, eu preciso fazer as coisas e mostrar pelo meu desempenho, eu vou estar sempre fazendo uma coisa nova, eu vou estar sempre inventando um novo projeto. E aliás, é interessante, porque a gente conversa com muitas pessoas e a gente pergunta: como é que você está? Grande parte das pessoas dizem: tá bem corrido, mas eu estou bem. E eu me pergunto se toda essa correria que a gente vive, muitas vezes, não é uma grande tentativa de agradar aos outros. Normalmente isso não está associado com uma tentativa de agradar a Deus. É associado a uma tentativa de querer agradar aos outros. Se a gente vive nesse ciclo que eu acabei de apresentar, as críticas se tornam arrasadoras. Afinal de contas, se o meu ser, se a minha identidade ela é definida a partir daquilo que eu faço, do meu desempenho, quando eu recebo uma crítica daquilo que eu realizei, eu me sinto atingido naquilo que eu sou. Não sei se já aconteceu com você. Alguém critica, por exemplo, o seu trabalho. E você sente naquele momento que você é um péssimo profissional. Por que isso? Porque você está formando a identidade, aquilo que você é a partir daquilo que você faz. E quando alguém critica o que você faz, isso te atinge não só no desempenho, mas na identidade. Aí de repente alguém critica a maneira como você educa seus filhos. E aí você sente como se você fosse um péssimo pai e uma péssima mãe. Por quê? Porque você está baseando a sua noção de identidade naquilo que os outros pensam, naquilo que você faz.
Olhe para isso um pouco. Uma outra consequência direta de nós vivermos nesse quadro é que nós vamos estar constantemente nos comparando com outras pessoas. Como é que eu vou saber se eu já fiz o suficiente para ser uma pessoa especial e bem-sucedida? Bom, eu tenho que dar uma olhada no que os outros estão fazendo. E aí eu não olho só para aquilo que eu estou postando, eu estou olhando também para o que os outros estão postando. E de repente eu vejo alguém que viajou e me sinto mal com aquilo. Puxa vida, aquele meu amigo está viajando e eu nem lembro a última vez que eu fiz uma viagem. Pensando bem, eu realmente não sou um sucesso. Ou você vê uma foto de um jantar especial de casal e seu casamento está no meio de uma crise e você se sente mal com aquilo, pensando, puxa vida, realmente eu não tenho um valor mesmo. Porque olha só o meu casamento, o que eu fiz de errado? E o problema da gente se comparar, especialmente nas redes sociais, é que é sempre uma comparação desleal e injusta. Porque quando você olha para a sua vida, você vê os teus acertos e os teus erros. Quando você olha para o seu casamento, você vê as alegrias e você também vê as crises. Agora, quando você olha para a postagem dos outros, você só vê os momentos bons. Porque ninguém posta os momentos ruins. Então você está comparando normalmente a sua vida inteira com o melhor dos outros. E você sempre, sempre vai sair perdendo nessa comparação. Ela se torna desleal e esmagadora. Eu quero que você entenda o quanto viver nesse ciclo é pesado. O quanto viver baseado e procurando e buscando a aprovação das pessoas, baseando nelas a construção da nossa autoestima, se torna desgastante. Agora, se você imagina o quanto isso é difícil para um adulto, imagina, por exemplo, o quanto isso pode ser difícil para um adolescente. Eu queria chamar a atenção, especialmente se você é educador ou pai de adolescentes. No documentário O Dilema das Redes, da Netflix, são apresentados dados muito interessantes. Eles comparam a década de 2000 a 2010 com a década de 2010 a 2020. E eles perceberam que houve um aumento nos casos de ansiedade e automutilação entre as adolescentes americanas de 62% e de 189% entre as pré-adolescentes. Ou seja, da segunda metade para a primeira metade, da segunda década para a primeira década do nosso século, houveram 189% de pré-adolescentes a mais, meninas de 10 a 14 anos, com crises de ansiedade e cortando o seu próprio corpo. Mas esse dado se torna ainda mais perigoso. Se percebe que no mesmo intervalo de tempo, houve um aumento de 70% nos casos de suicídio entre as adolescentes e de 151% entre as pré-adolescentes. E aí você se pergunta, tá, Jorge, mas o que esses dados têm a ver com o nosso tema redes sociais? O psicólogo social e PhD Jonathan Haidt, que deu uma entrevista no documentário O Dilema das Redes, ele diz: esse padrão aponta para as redes sociais. Temos uma geração inteira mais ansiosa e mais insegura. Ele está dizendo que isso é o sintoma de uma geração de adolescentes que está o tempo inteiro se comparando com outros e está levando a pior. É uma geração de adolescentes que está tentando firmar sua identidade a partir do que os outros pensam e está sendo esmagada. E não está aguentando essa pressão dia após dia, ano após ano. Se isso já é difícil para um adulto com uma identidade bem formada, imagina para um adolescente cuja identidade está em formação. A gente sabe que redes sociais, elas são um dilema muito atual. Mas esse estilo de vida que busca a aprovação das pessoas e visibilidade é um estilo de vida muito antigo. E, por incrível que pareça, Jesus, séculos atrás, já falou dele. Acompanha comigo o que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículos 1 até o 6. Tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros, para serem curtidos pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará.
Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los, visualizá-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo, os recompensará. Jesus não só está denunciando o ciclo que a gente acabou de ver, o modelo 1, mas ele também está ensinando uma outra forma de nós vivermos a nossa vida. E é bem interessante como isso começa. Jesus ali falou, então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ele está falando de um estilo de vida onde nós não nos preocupamos com a aprovação dos outros. Onde nós nos preocupamos com a aprovação de Deus. Onde nós não formamos a nossa identidade e autoestima a partir do que as pessoas pensam, mas a partir daquilo que Deus fala. E agora talvez você me pergunte, tá, Jorge, mas como isso pode ser melhor? É muito melhor. Porque diante dessas pessoas, essa questão não termina nunca, mas diante de Deus, ela já foi resolvida. Como assim? Bom, eu já comentei com vocês alguns encontros atrás, mas eu vou reforçar. Quando Jesus morre na cruz por mim e por você e ressuscita, o que ele está fazendo? Ele está assumindo o nosso lugar e assumindo a consequência de todos os nossos erros, de todo o nosso pecado, seja ele interior, seja ele exterior, seja ele vivenciado em pensamento, em palavras, em atitudes ou mesmo em omissão. Ele está assumindo a consequência de todo o nosso pecado. E ele está nos oferecendo o lugar dele, de filho de Deus. Ele está fazendo uma troca perfeita. Ele fica com o que é nosso e nós ficamos com o que é dele. E a Bíblia vai dizer que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o perdão. Afinal de contas, ele já pagou o preço de todos os nossos erros, de todo o nosso pecado. E nós também recebemos o direito de nós sermos filhos de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós cremos em Jesus, que nós somos cristãos realmente de verdade e buscamos seguir a Ele, que nós entregamos a nossa vida a Ele. Tem gente que fala disso como conversão, como entregar a vida a Jesus, são vários nomes para a mesma coisa. A partir do momento que nós deixamos que esse Jesus seja o centro da nossa vida e confiamos a nossa vida a Ele, isso vale para nós. Deus não só nos perdoa, mas Ele passa a nos enxergar a partir da lente do seu Filho. Ele olha para nós e Ele só consegue enxergar o seu Filho perfeito e amado. Esse é o valor que Deus nos dá. A gente vê na Bíblia que uma vez o próprio Jesus ouviu a voz de Deus dizendo: esse é meu Filho amado em quem eu me alegro. Significa que quando nós cremos em Jesus, nós podemos ouvir a mesma voz. Esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. E essa questão ela não vai mudando conforme o nosso desempenho. Ela não depende do meu desempenho. Ela depende unicamente do desempenho de Jesus e da minha fé nele. Ou seja, se eu creio em Jesus, é assim que Deus me vê. Ser cristão agora significa basear a nossa noção de valor, não a partir do que os outros pensam, mas a partir do que Deus diz. Significa basear a nossa noção de identidade de quem eu sou, não a partir do que os outros comentam e curtem, mas a partir daquilo que Deus fala. Ou seja, eu posso chegar no final de um dia, mesmo de um dia fracassado no trabalho, e ainda assim ouvir a voz de Deus dizendo: mesmo assim, você é meu filho amado em quem eu me agrado. Eu posso de repente fazer postagens e não ser popular. E mesmo assim ouvir a voz de Deus dizendo: tu és meu filho amado em quem eu me agrado. E isso basta para a construção da minha autoestima e identidade. Percebe como isso é libertador? Bom, diante dessa noção, é claro que eu vou fazer coisas interessantes, é claro que eu vou fazer coisas boas, mas não com o peso de ter que conquistar algo. Eu faço justamente pela gratidão de já ter o que eu preciso. Eu não faço para conquistar o amor das pessoas, eu faço justamente porque eu já tenho o amor de Deus e sou grato a Ele. Deus já me deu tanto, não custa nada eu dividir um pouco de tudo isso com outras pessoas.
Percebe? Eu posso fazer as mesmas coisas, mas com uma leveza muito maior. E se eu vivo assim, eu tenho tranquilidade no anonimato. Se as pessoas viram aquilo de especial que eu fiz, tá bom, tudo bem, não tem problema também. Agora, se as pessoas não viram aquilo de especial que eu fiz, não tem problema também. Eu não vou ficar transtornado, eu não vou ficar agitado, não vou ficar abatido, porque não é isso que importa. Os únicos olhos que importam, que me enxerguem, são os olhos do Criador do universo. Ponto final. Bom, percebe como isso é diferente? Na motivação, por exemplo, quando eu faço algo bom, eu não estou mais fazendo para mim, como no modelo anterior. Eu estou fazendo para Deus, por gratidão a Ele. Justamente como resposta ao amor que eu já ganhei nele. E aí eu estou fazendo realmente por um motivo nobre, para engrandecer o nome de Deus. Mas não só isso. Percebe como isso se torna mais leve? Aliás, deixa eu fazer um comparativo com você, bem interessante. A gente acabou de ler em Mateus 6:1, para a gente não fazer as nossas obras de justiça diante das outras pessoas, para nós sermos vistos por eles. Mas o mesmo Jesus, um capítulo anterior, ele disse o seguinte: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, o Pai de vocês que está nos céus. No capítulo 5, Jesus fala para nós fazermos as nossas boas obras diante das pessoas, e no 6 não. Por quê? Tem uma contradição aqui? Não. É que no 5 você está fazendo as coisas boas não para ser visto, mas para glorificar a Deus. E aí mesmo que as pessoas vejam, não tem problema. Isso não vai inflar seu ego, não vai te tornar arrogante nem orgulhoso. Você vai estar em paz. No 6, a gente está fazendo no modelo antigo para sermos vistos. E aí Jesus está dizendo, aí tem problema. Aí você vai acabar destruindo sua vida. Percebe como viver dessa forma, do modelo 2, no modelo da Bíblia, como se torna mais leve. A luta por aprovação, ela já está resolvida todos os dias. Eu não preciso mais correr atrás da aprovação das pessoas. As pessoas me acham um sucesso? Ótimo. Elas não acham? Não importa. Importa o que Deus pensa. As pessoas não acreditam que eu sou especial? Não tem problema. Porque Deus fala que eu sou especial, tão especial, que Ele deu a vida do seu próprio filho por amor a mim. E é isso que vale. Eu tenho mais chances de equilibrar a minha agenda. Afinal, o que eu sou não depende do que eu faço. Pelo contrário, o que eu faço flui daquilo que eu sou, um filho amado de Deus. Então eu não preciso fazer num ativismo maluco para mostrar alguma coisa para os outros. Assim eu consigo equilibrar minha agenda de uma maneira muito mais natural. Eu também consigo aceitar críticas com mais abertura, com mais facilidade. Afinal de contas, elas não me atingem na minha identidade, no meu centro, naquilo que eu sou. Elas são só críticas ao meu desempenho. Então, que bom, eu vou melhorar a partir delas. Percebe como viver nesse modelo traz muito mais leveza. Mas não só isso. A diferença entre o modelo 1, onde a gente vive pela aprovação das pessoas, e o modelo 2, onde nós vivemos pela aprovação de Deus, tem consequências para o presente, como eu acabei de dizer, mas também consequências para o futuro. Olha só o que Jesus diz. Pois não receberão a recompensa de seu Pai. O que ele está falando? É que aquilo que nós fazemos para engrandecer a nós mesmos, que na verdade nós estamos fazendo para nós mesmos, para Deus não tem valor nenhum. O apóstolo Paulo explica isso melhor em 1 Coríntios 3. Ele diz assim, aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, imagine que o dia que você estiver diante de Deus, para prestar contas da sua vida, você vai apresentar tudo aquilo que você fez de bom. Imagina isso. E aí, Deus vai colocar fogo naquilo. Aquilo que você fez de bom para você mesmo é como madeira, palha e feno. Vai queimar e não vai sobrar nada. Mas aquilo que você fez de bom para Deus, como resposta ao seu amor, é ouro, prata e pedra preciosa, coisas que o fogo não destrói. E isso realmente vai ficar como um tesouro para a eternidade.
E agora a minha pergunta para você é, o dia que você estiver diante de Deus, imagine que você está vivendo esse momento agora, e você apresenta tudo o que você fez de bom, e Deus agora faz esse teste. O que sobra? O que você tem feito de bom realmente para Deus? Pensa nisso. Lembra, a motivação é tão importante quanto a atitude. 2 considerações, e nós estamos caminhando para o final dessa mensagem. Qual que é a melhor maneira de eu verificar se eu estou no modelo 1 ou no modelo 2? Percebe que isso nem sempre é tão fácil, porque os 2 modelos fazem algo interessante. Um busca a aprovação de Deus, outro busca a aprovação das pessoas, mas como isso é interior e às vezes subjetivo, é difícil de identificar. Jesus, na passagem, ele nos ajuda muito, falando que uma das melhores maneiras de nós identificarmos em qual modelo nós estamos é se nós temos tranquilidade no anonimato. Se você consegue fazer coisas boas, coisas especiais, sem a necessidade de mostrar para os outros, se contentando completamente de que Deus está enxergando, é um bom sinal de que você está vivendo no modelo 2. Por isso, é bom que você pare e pense nesse momento no próprio uso das redes sociais. Você tem que estar toda hora postando alguma coisa. Quando você posta e não tem uma boa repercussão, como você se sente? Você consegue viver momentos interessantes e simplesmente aproveitar aquele momento sem postar nada. E viver aquele momento sem que mais ninguém veja. É suficiente para você? Só o olhar do Pai sobre você já é o suficiente. Quando você ajuda alguém e faz algo especial, às vezes até serve na igreja e não é valorizado, você se sente revoltado ou você se sente confortado sabendo que Deus está vendo? É isso que Jesus está dizendo. Esse é um dos jeitos de você descobrir em que modelo você está. E agora, se você percebe que você está no modelo errado, como a gente muda? Nós mudamos pelo ponto de baixo. Confiança na aprovação de Deus. Sabe como é que você pode virar esse jogo? Conhecendo o profundo, grandioso amor de Deus por você. Dessa forma. Vendo como esse amor é um amor que em Jesus se torna incondicional. Ele não varia conforme o teu desempenho, não varia conforme os teus acertos, nem conforme os teus erros. E significa agora que você vai decidir, a partir de conhecer esse amor, basear a sua identidade, a sua noção de autoestima a partir dele. O que mais importa é o olhar do Criador do Universo sobre mim. Queria convidar você para avaliar algumas coisas. Você se sente confortável em ninguém saber o que você faz de bom e interessante? Para você está tranquilo isso? Segunda coisa, o que está por detrás das suas postagens? Busca por aprovação ou gratidão a Deus? Pense nisso. A partir disso, decida. Onde você vai basear a sua noção de identidade, quem você é, e de autoestima, qual é o seu valor? No que você faz ou no que Jesus Cristo fez por ti? Aonde você vai basear isso?